Fala pessoal, beleza? Então, no vídeo de hoje, vou trazer para vocês a resolução desse exercício aí da UFO 2011, certo? Vou ler o enunciado com vocês. Considere um circuito elétrico formado por uma fonte ideal com força eletromotriz de 18 volts e 3 resistências R1, 2 ohms, R2, 5 ohms, R3, 1,25 ohms, como mostra a figura abaixo. A corrente no circuito é... O que a gente tem? A gente tem um circuito relativamente simples formado por uma bateria e 3 resistores. A DDP, que é a força eletromotriz da bateria, vale 18 volts. Esse Y aqui, tá? O primeiro resistor tem resistência de 2 ohms, então aqui você tem 2 ohms. O segundo resistor tem uma resistência de 5 ohms. E o terceiro resistor tem uma resistência de 1,25 ohms. E o exercício está pedindo para você qual é o valor da corrente do circuito. Ora, corrente do circuito, que corrente seria essa? A corrente, ela só existe pelo fato de existir essa bateria aqui, certo? E ela sai do polo positivo, isso aqui é convencionado, que a corrente sai do polo positivo. Ela percorre o circuito aqui, quando chega nesse nozinho, né, a corrente se divide. Ela vem um pedaço aqui para baixo, chamar de I3, né, que é a corrente que passa no resistor 3, e um pedacinho aqui, ó, continua reto, chamar de I2, aquela corrente ali, certo? Mas o exercício está pedindo a corrente do circuito. Qual corrente é essa? Ora, quando ele falar isso para você, você vai calcular a corrente que sai da bateria, essa corrente aqui, ó. Esse é o nosso objetivo, beleza? Mas e aí, galera, como é que a gente faz para calcular essa corrente do circuito? Qual que vai ser o valor dessa corrente do circuito? Ora, a gente tem que tentar simplificar o circuito de forma a obter algo simples assim, ó, apenas uma bateria e um resistor, que é chamado resistor equivalente. Para isso, eu preciso ver se tem resistores em série e ou em paralelo. Aí eu quero que vocês prestem atenção, né? Tomem bastante cuidado com um probleminha aqui. R1 e R2 parece que está em série. A mão chega, coça para você somar 2 mais 5 aqui, mas não pode. Por quê? Porque tem um infeliz do R3 aqui bem no meio do caminho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse R2 e vou colocar aqui do lado, de forma, né, a ficar mais fácil a observar que esses resistores aqui estão em paralelo. Então você tem R3 e R2 em paralelo. 2 resistores em paralelo. O que você faz para calcular a resistência equivalente entre eles? Ora, você multiplica, então faz 5 vezes 1,25 e divide pela soma. O famoso produto pela soma, né? Aqui em cima dá 6,25, aqui embaixo também. Portanto, a resistência equivalente entre eles é de 1 ohm, beleza? Bom, depois que eu faço isso, você vai obter um resistor só, né? E esse resistor vai estar em série com esse de 2. Então, a gente vai ter que a resistência equivalente do nosso problema vale 3 ohms, certo? Então, essa resistência equivalente aqui vale 3 ohms. E agora, para terminar o exercício de fato, né, que é descobrir essa corrente aqui, a corrente do circuito, basta a gente aplicar a primeira lei de Ohm nesse resistor equivalente, certo? Qual que é essa primeira lei de Ohm? É aquela que diz que a DDP no resistor é igual à resistência vezes a corrente que passa nele. E qual que é a DDP nesse resistor? Ora, é a força eletromotriz da bateria, né? 18 volts. Então a gente vai ter que 18 é igual a... Qual que é a resistência? 3, né? E a corrente é o que eu quero descobrir. Passo esse 3 dividindo, né? Divido 18 por 3, então a gente vai chegar que a corrente do circuito vale 6 amperes. Essa é a resposta. No caso aí da letra A, beleza? Promete para mim que não vai somar R1 com R2 quando tiver esse problema aqui, né? Esse tipo de circuito. Espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu!